E estou tão velho, e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? First, you'll tear my heart out, and how am I going to be a father of nations if you don't kill him? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então, como serei o pai das nações e tu vais matá-lo? But Abraham didn't stagger. Said, yes, Lord. Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Amém. Vamos ler Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom Pai, te damos graças por podermos estar diante de Ti, receber vida, tanto no natural como no espiritual. É bom a vida com Deus, vida com a palavra, vida com aquele que perdoa, que a misericórdia nos assiste através da mensagem da hora. Somos guardados, protegidos por Ti, através da Sua palavra. Ajuda seu povo que tem paciência de ouvir, que gosta de ouvir, que deseja viver esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Portadores e grão. Bom, nós temos portadores desde o tempo da lei, vêm os portadores. Encontramos os portadores dentro do Egito, e depois vieram o grão, que tinha que sair daqueles portadores. Mas primeiro tem que ter os portadores. Contudo, o grão, ele está em primeiro lugar. Só que ele é plantado, depois você vai ter que encontrá-lo. E você fica um tempo que não encontra o portador, ou o grão, só encontra o portador. O grão desaparece. Então nós vemos que falar de grão no Egito estava cheio de portadores, e a gente sempre pensando que eles eram a semente, mas eram apenas portadores. Coloca um fundo aí para nós. Então tem tempo que você quer o grão, mas não tem. Você só tem o caniço, o portador. Isto nós encontramos
tanto no Egito, no tempo de Cristo, nas eras, no tempo de Mombrana e hoje. Tem muitos portadores que carregam a mensagem, mas não tem a mensagem. Carrega a mensagem, mas não tem a mensagem. Não é a mensagem. Então, Israel carregava a eleição, mas não era eleito. Mas eles eram eleitos. Eles foram eleitos para sair do Egito, mas não para entrar em Canaã. Morreram no deserto. Mas foram portadores do grão que entrou em Canaã. Sempre é assim. Nós temos aprendido muito sobre isso até a era pentecostal. Aí nós pensamos que entre o povo que crê na mensagem só tem grão. E eles não percebem que na revelação dos selos começou o caniço outra vez. Na revelação dos selos começou os portadores do grão outra vez. Você trabalha com o judeu, as eras anteriores, os judeus não eram grão, eles eram apenas portadores. Em 48, veio a manifestação daquilo que possivelmente seria o grão. Em 48. E aí eles voltaram para a terra deles. Todos nós dizemos, olha, esse é o grão que voltou para a terra. É como nós voltamos ao original, voltamos para a palavra. Aí diz, esse é o grão. Não, ainda é portador. Se você notar, quantos anos faz? 60 anos que Israel voltou para a sua pátria. Meu irmão, daquele povo dos dias que Israel voltou para a sua terra, é muito pouco que existe hoje. 60 anos, a idade média aí, o que vai alcançar é isso. 60, 80 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Se você tomar um rabino, que naquele dia até ensinou os judeus, olha, os nossos pais disseram que quando nós fôssemos voltar para a nossa pátria, nós íamos nas asas da águia. Aí todo mundo entrou, mas aquele rabino já tinha mais de 30 anos, provavelmente, era uma pessoa mais de idade. Ele não pode nem estar vivo, até hoje é difícil estar vivo. Vamos pela lógica e logo pela palavra. Entende? Você olha isso, olha, eles deveriam estar todo mundo que saiu aqui das Américas e foram para Israel, que eram os judeus que estavam espalhados. Olha, esses são a semente. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá para morrer? Não, nós vamos para receber o Messias. Mas faz 60 anos. 48 com 60, 2008. 60 anos. Então, o que aconteceu com aqueles judeus? Eles foram portadores. Eles não eram grão. Se tiver algum ali ainda, que exceda a idade, 90, 100 anos, algum judeu, é o que, se for grão, você vai notar isso. Do contrário, a maioria são portadores que, voltando para a sua pátria, tiveram filhos, e os filhos eram o grão. Estes são os grãos. Os pais foram a casca, foram portadores. E muitas vezes é duro dizer porque você quer que todo mundo se salve. Hoje nós queremos que o bebum se salve, a prostituta se salve sem receber essa mensagem. Você não quer que eles vão para o inferno. Você quer que eles se salvem. Mas eles estão provando cada dia que não são grão, que eles estão como palha. E muitas vezes um bebum pode produzir um eleito, uma prostituta pode produzir um eleito. Ele diz, mas no Velho Testamento não podia. Mas aqui com o sangue de Jesus Cristo, se podia.
produzir eleito, porque o sangue de Jesus Cristo, que purifica-nos de todo pecado, o profeta diz que purifica é o pecado da criança, que nasce já em pecado. E todos nós nascemos em pecado, e seja filho de gente honesta ou de prostituta, todo mundo nasce em pecado. E o sangue de Jesus Cristo purifica a criança, purifica a pessoa. É uma boa era. Mas e cadê o grão? Aquilo que é original. Malaquias 4 veio para fazer isso, para converter os corações dos filhos. Filhos é grão. Mas tem uns que são portadores do grão. Quer dizer, são a casca onde o grão está escondido lá dentro. E a casca parece demais com a semente. Mas por enquanto você vai ver somente portadores. Foram para Israel, portadores. Pouco grão. Não sei nem se tem grão naqueles ali. Mas os filhos deles é que eram o grão. E que vão receber Moisés e Elias. Você já pensou se levar mais 30, 40 anos? Ainda para Moisés e Elias aparecer entre os judeus? Vai acabar portadores, e aquele que pensava que era grão ainda era portador outra vez. E o filho dele, o neto daquele outro, é que vai entrar, que vai receber o Messias, e eles mesmos não conseguirão, porque não é tempo daquilo ali. A mesma coisa é na mensagem, irmãos. Nós podemos descobrir alguma coisa na mensagem que vai nos ajudando nessas coisas aqui, a gente se firma. O parágrafo 71, nós deveríamos começar aqui no rápido 71. Irmão Brana, fala: observe a igreja como tem feito a mesma coisa através da reforma. O grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição das eras das trevas. Caiu na terra e teve que morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. Se essa semente não houvesse morrido, então estaria só. São João 12, 24. E teve que cair na terra sobre as eras das trevas. Ali permaneceu. Se apodreceu. E a seu tempo saiu uma folha, uma forma de folhinha, zwinglio, etc. Dali passou a inflorescência, que foi João Wesley, com a grande era missionária. Dali passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal, a casca do trigo. Agora, olha para vocês verem, o que é mais enganoso é a casca. Mas se você for buscar na casca, como você pode dizer que a casca é o mais enganoso? Casca cura os enfermos, expulsa demônios, fala língua estranha, tem dons, e não é do diabo não é dom do diabo, é dom de Deus. A casca tem. E chega um ponto que essa casca, ela não tem vida, a vida foi para o grão. E eles nunca podem ver isso. Presta atenção. Dali passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal. A casca do trigo. E se nós olharmos hoje, da revelação dos selos de 63 até o tempo que nós estamos vivendo, o período de juízo tem sido alcançado pela terra. 40 anos após os selos, nós já estamos com 45 anos de selos revelados. Mas se der certo aqui, eu vou ler para vocês onde o irmão Branham mostra que não é no início da mensagem, é mais para o fim da mensagem. Não é quando a mensagem foi pregada, mas quando ela começa a ser proclamada. Tem um parágrafo, eu não encontrei agora, vi de última hora, que o irmão Branham diz assim: as fitas, os livros estão aí, quando começar a ser proclamado. Depois nós precisamos encontrar isso, né? As fitas, os livros estão aí. Quando a mensagem começa a ser proclamada, então já não é mais com os pentecostais. Aí é conosco, é com o povo de dentro da própria mensagem, é que saíram do tempo do irmão Branham, que pensaram, quem ouviu o irmão Branham era grão. Não, ainda era casca também. O grão era o profeta. Aquele era o grão. Mas aquele grão morreu.
Oh, se o povo pudesse ver isso. O grão morreu. Quando produziu uma folha, um condutor, aquele condutor diz: Brana vai ressuscitar para revelar os selos. Brana vai ressuscitar para revelar trovões. Isso é condutor. E no tempo do condutor verde, você não faz nada com ele, nem Deus faz. No tempo do condutor do milho verdinho, você cultiva ele. É o milho? Não é, mas é pé, é condutor. Você cultiva ele, tira os matos de perto dele, ajuda ele, sabendo que ele não é o grão, mas é um condutor do grão. Isso foi o que aconteceu quando Mombrana morreu. Mombrana era o grão, mas o grão morreu. O grão foi sepultado. A primeira folhinha que nasceu foi a ressurreição isolada, que é apenas um condutor. Não é grão, o grão tinha morrido. A semente tem que morrer para produzir aquelas duas folhinhas que já saem no princípio, porque ele morreu. E você tem que ver isso na morte do irmão Brana também. Irmão Brana morreu, ele era o grão. Olha, Jesus morreu, ele era o grão. São João 12, 24, ele é o grão. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se o grão de trigo aqui, dos 7 trovões, dos 7 selos, não morrer, ficaria ele só. Mas se morrer, produz fruto. Mas até que vem o fruto, filho, tem os condutores, tem o caniço. Apareceu 2 folhinhas no tempo do irmão Brana. Eu não posso dizer quais, uma eu sei. Mas vamos dizer como o irmão Brana prega nas eras. Ele diz: veio Lutero, Wesley, eram as 2 folhinhas. Logo subiu para os pentecostais, aquilo já era a flor que veio formando a casca, chegando ao pentecostalismo. E depois Brana, o grão que saiu da casca, saiu de dentro daqueles movimentos do dia, seja o nominal da Batista ou pentecostal, naqueles dias. Foi dali que saiu o profeta e pregou para eles. E pregando para eles, era o grão pregando para eles. E eles rejeitando. Eles rejeitaram a mensagem do grão. Aí o grão fez o que tinha que fazer, como Jesus fez como grão, o que tinha que fazer no Calvário. Morreu, porque ele é semente. Aí ele veio a ser reproduzido, uma igreja primitiva. Mas dentro da igreja primitiva, havia também os falsos. O Alexandre, o latoeiro, o Ananias, uma Safira. Ali dentro da igreja primitiva. Olha as folhinhas dentro da igreja, na era do Espírito Santo. Ele estava manifestando também aquilo que não era a semente, aquilo era a casca. O grão era Cristo, mas veio aquela produção. Como aquilo morreu em Niceia, a semente foi sepultada em Niceia. Dali teve que brotar com Wesley, com João, com Lutero, Wesley, e florescer com os pentecostais, através do grande movimento pentecostal. O que trouxe para nós línguas estranhas, cura de enfermos, expulsão de demônios, e aquilo era a casca, diz o profeta. Dali passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal. Meus irmãos, eu creio que as pessoas precisam entender isso. O irmão Brana tinha o original. O irmão Brana, com a sua mensagem de cura divina, expulsão de demônio, tinha o original. O irmão Brana, com o discernimento, com as interpretações, tinha o original. Ele era o homem de Deus, o profeta Deus na terra, aqui no entardecer. Foi isso que aconteceu. Deus fez esta obra, mas ele morreu. Ele morreu para quê? Para que pudesse reproduzir. Não era, o irmão Brana esperava o arrebatamento dos seus dias. Irmão Brana esperava, mas Paulo também esperava. Paulo esperava o arrebatamento, e nós, os vivos que ficarmos, não precederemos aos que dormem. Então Paulo esperava o arrebatamento 2000 anos atrás. Brana esperava arrebatamento ali nos dias da sua pregação, até 65. Ele estava esperando o arrebatamento. Isto vai acontecer. E não aconteceu. Agora,
É que tinha que vir esse período. Paulo não sabia que ainda tinha que vir um período de 7 anos da igreja. Mas quando João foi para ele de Patmos, aí ele já teve um símbolo o que ia acontecer. Escreve a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, certo? Até chegar lá Laodiceia. Aí João já sabia. Falou, ainda tem um período de tempo, porque estamos mandando essas cartas. E isso daqui é algo simbólico. Todos os mensageiros e os anjos destas igrejas na Ásia Menor eram símbolos apenas daquilo que ia suceder durante 7 períodos, 7 eras da igreja, que começou naquele tempo de João, de Paulo, e veio até agora no tempo de William Branham. 7 períodos. Então formou a casca no final, que foi cheio de poder. A casca, todo mundo olhava para um pentecostal. Se você, há 50, 80 anos atrás, dissesse que não era um pentecostal, você não estava com nada. Porque o movimento de Deus era pentecostal. Era aquele movimento. E o próprio Deus aí entra em cena através do ministério do profeta, fazendo sinais além de Pentecostes, além do que eles estavam fazendo. Quem deveria crer eram eles. Mas eles provaram tanto que eles eram Mateus 24, 24, aqueles ungidos que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Eles provaram tanto que eles eram Mateus 24, 24, que eles rejeitaram a mensagem do profeta. E aí, irmão Branham veio com a sua mensagem, trouxe a sua mensagem, o grão. O grão saiu de Laodiceia. O grão deixou a era. Eis que estou à porta e bato. O grão está do lado de fora da era de Laodiceia. E agora começa a formar outra vez o caniço, o condutor. O irmão Branham esperava arrebatamento. Eu também esperava arrebatamento por volta de 71, 72, 73, que eu aceitei essa mensagem, 72, por aí, 72 para 73, e eu estava esperando o arrebatamento, certo? É plantar rabanete e não plantar mandioquinha salsa, porque demora demais. Leva 6 meses mandioquinha salsa para produzir. Beterraba leva 6 meses. Então vamos plantar rabanete que dá 20 dias, que Jesus vem logo, senão não dá tempo de comer essa mandioquinha salsa. E deu tempo de plantar mandioquinha salsa. O quê? É que quando eu escutei a mensagem, eu criei, aquilo ali era o grão. Era o grão, mas aí estava no condutor ainda. O grão foi Branham morreu, formou o condutor, e o condutor vem trazendo a mensagem. Ele vem para isso. Para que é esse portador? O condutor, o portador. Ele vem para trazer a mensagem. Mas ele não é a mensagem foi Branham. A mensagem do grão foi Cristo. Era Cristo em Branham, repetindo o seu ministério do amanhecer, no entardecer, no oeste da América do Norte. Então, dali irmão Branham morreu. Eu nunca pensei que formaria outra vez portadores. Gente que cria no profeta, e o profeta pregou na mensagem o sinal e outras mensagens. Ele diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Aí ele prega a obra-prima e diz que a igreja perseguirá a noiva, porque a noiva é a palavra, mas a igreja perseguirá a noiva. Então é um movimento dentro da própria mensagem. Dentro da própria mensagem. A noiva, nós saímos das denominações, isso é igreja. Saímos. Todo mundo sabe que este é o significado. É o chamado, os tirados de algum lugar. Isto é, a igreja, o chamado. Nós fomos chamados. Agora, dentro desse chamado, tem a noiva. E a igreja, a qual foi chamada, persegue a noiva, que é o grão. Amém. Então a gente não pensava que ia passar tempo para que aquilo viesse a manifestar. Mas como apareceu aquelas folhinhas no tempo que o irmão Branham morreu, que ele era o grão de trigo, já tinha pregado os selos, pregado os trovões, pregado a festa das trombetas. Ele tinha pregado tudo. Ele pregou até novo céu, nova terra. Você quer que o Branham venha para pregar, mas o quê? O que você quer que ele venha pregar? Ele pregou até novo céu e nova terra. Ele começou no princípio.
de Gênesis e foi até o último capítulo de Apocalipse. Ele pregou tudo. E indivíduos, indivíduos das folhinhas que saíram quando o irmão Branham, semente, grão, morreu, foi sepultado, até para ser sepultado. Eles estavam esperando o irmão Branham ressuscitar naqueles dias. É provável que pensaram, 7 dias ele ressuscita. Passou 70 dias. Passou 7 meses. Passou 7 anos. Passou. Certo, eles estão esperando uns 70 anos agora. Sabe o que é isso? É denominação, é a folhinha, é o condutor. E as pessoas acham, fulano andou com o profeta, ele é... Não, ele é semente, não, ele é condutor, ele é portador da mensagem. Ele não tem a mensagem, ele é um portador da mensagem. A mensagem está sendo carregada por eles, por todas as nações, mas depois a mensagem em cada nação tem que acontecer a manifestação do grão chamado noiva, esposa do Cordeiro. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Já passou o tempo dos outros, agora é o nosso. Entende? Eu não vou ter tempo de ler tudo, eu já vi que não dá. A gente tem que parar, falar alguma coisinha, para ver se ajuda as pessoas a entender. Dali passou a vida, a era enganosa. Eu não posso deixar perder isso aqui. Quando eu chego aqui, a era enganosa, a era pentecostal. Como William Branham podia chamar era enganosa, a era de cura divina, de expulsão de demônios, que as pessoas tinham revelações, tinham sonhos de Deus, tudo de Deus. Era enganosa, porque era casca. E aí você vê o profeta com o seu ministério, e o ministério dele veio exatamente nesse ponto que hoje é enganoso. Hoje é. Você vai encontrar dentro da mensagem pastores em busca de sinais, pastores em busca daquilo que é casca, daquilo que engana. Porque a cura divina, a expulsão de demônio é tão maravilhosa, ressurreição de mortos, que é melhor isso aconteceu na era pentecostal e depois muito mais na era do irmão Branham, que era a era do grão. Mas foi só o grão morrer, aí veio as folhinhas da ressurreição isolada. Aí começa, são portadores até hoje, eles são portadores e eles estão achando que eles são o grão. São portadores apenas, o grão saiu deles. Irmãos que andaram com o irmão Branham, olha, eu vou te falar, o irmão Branham falou do irmão Neville, aquele que era pastor lá no tabernáculo Branham. O irmão Branham diz, Deus fez esse homem e perdeu a forma. O irmão Neville. Agora depois que o irmão Branham partiu, o irmão Neville ficou doente também, partiu. Aí entra outro pastor naquele lugar. E por ser pastor do tabernáculo Branham, alguém diz, deve estar com a semente. Não, até quem tinha semente morreu. A semente era Branham, morreu. Quem tinha semente? Irmão Neville? Irmã Neville? Morreu também. E aí ficam outros, aí ficam as folhinhas. E a primeira coisa que as folhinhas encontraram, Branham vai ressuscitar para revelar sétimo selo, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. A folhinha não sabe nada, a folhinha não é o grão. Mas todo mundo fica em torno da folhinha, porque a folhinha estava sendo pastor do tabernáculo Branham até hoje. As folhinhas estão assim, o caniço, o condutor. E vão dizer, a mensagem é daqui, a mensagem é de Jeffersonville, a mensagem é daqui. Vocês têm que pegar a mensagem é daqui, tudo bem, a mensagem é daí, a mensagem do grão. Mas vocês são casca. A mensagem do grão, mas vocês são condutores apenas, portadores. Vocês não têm vida, vocês são condutores, portadores da vida, para que a vida passe para outro, porque a vida passa para outro país. Porque Estados Unidos não é grão hoje, Estados Unidos é portador, só portador, não é grão. Não foi em vão que o irmão Branham disse, se for 12 pessoas no rapto dos Estados Unidos, serão muito. Não vou dizer que é 12, o irmão Branham usou essa expressão. Mas isso é para mostrar que a era que eles estavam vivendo ali, nos dias que o irmão Branham estava presente,
Era pouca gente que ia entender a mensagem do profeta. A mensagem do profeta não era para ser entendida quando o irmão Branham estava pregando. Era quando ela fosse proclamada. A mensagem do sétimo anjo não era para ser entendida quando o irmão Branham começou a pregar e ter grandes sinais lá em 23, em 33, 23, 33. Não, era em 63. Mas a mensagem mesmo que ele pregou, de 63 a 65, exatamente quando partiu o profeta, foi embora. Olha, foi sepultada a semente. E aí vem essas folhinhas se gabando, elas ficam verdinhas. Nós somos do profeta. Nós que cremos, eles dizem, deixa eu falar bem claro, que tem gente que confunde. Eles, folhinhas, Tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana. Aí podia dizer, nós somos as folhinhas, a semente, nós somos a semente. Não, a semente foi Brana, morreu. Vocês são as folhas, vocês são os portadores, o caniço que vai conduzir agora a mensagem do grão o grão chamado noiva, esposa. Amém. Olha, isso vai longe. Vai longe porque o ministério do profeta, na primeira e segunda etapa, irmãos, hoje não é diferente. Naquele dia era semente, era o grão. No dia do profeta era o grão que saiu da casca, que também fazia a mesma coisa. A casca curava, expulsava demônio. Agora viu o William Branham curando, expulsando demônio, mas ele é o grão. E eles ficaram com a casca e não quiseram o grão, que era a mensagem de William Branham naquele dia. Aí vem todo esse espaço de tempo, o irmão Branham vem e tem a mensagem de cura divina, expulsão de demônios, ressurreição, discernimento. Olha, ele conhecia tudo na vida das pessoas. Aquela mensagem, naquele dia, meus irmãos, estava no grão, chamado Branham. Era o grão, mas depois que William Branham morreu, e já faz muitos anos, 43 anos, isso formou esta era enganosa outra vez. Qual era enganosa? Sinais. Sinais pentecostais eram um engano para não ver o grão que era Branham, o sétimo anjo, Malaquias 4. Sinais hoje entre o povo da mensagem, pastores da mensagem. Sinais, eles estão tudo em busca de sinais. Eles querem ser igual aos pentecostais que tiveram seus avivamentos lá na Rua Azusa, lá na Califórnia. Eles querem ter a mesma coisa. E falando bem disso. Enquanto que agora deveriam perceber que são casca. E a noiva, o grão tem saído dali. Não tem mais vida na casca. Quando o grão sai da casca, a casca amarela. A casca perde a vida. A hora que o grão sai, para que serve a casca? Para comportar o grão, porque é o último estágio. Meus irmãos, o estágio é morrer. Morreu. Aí o próximo estágio, você vem, é o brotinho daquela planta, é o brotinho da mensagem do William Branham. Mas o broto da mensagem do William Branham não é o William Branham. O broto da mensagem do William Branham não é semente, é broto da semente. A semente morreu. E aí começam os portadores, através daquilo que eles creram, que parece ser do profeta, parece ser grão. Não, mas é só 2 folhinhas, é um caniço, é um portador. Agora chegou nesse tempo que nós estamos vivendo. Eles estão retornando à era pentecostal outra vez. Quando a igreja começa a voltar à era pentecostal, outra vez, tempo dela provar a semente. Que a semente do dia de irmão Branham era 7 selos, 7 trovões revelados, terceira etapa. Tudo naquele dia, novo nome, tudo era naquele dia, era semente. Mas como aquilo morreu, porque o William Branham morreu, então foi para a terra e nasceu as folhinhas, que não tem nada a ver com a semente, é um portador apenas. Aí levanta a folhinha e diz: eu sou o trigo, eu sou mensagem Branham. Diz: não, você é folha.
Aí eles vieram crescendo, nessa era em que estamos vivendo, eles estão formando movimentos de pulos e gritos dentro da mensagem, outra vez, para cumprir o que Mombrana diz no primeiro selo, 132, pula e grito e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Então já foi revelado. E eles estão pulando e gritando agora, porque formaram a era da casca, onde a noiva saiu. A era da casca é esses movimentos da mensagem por toda parte do mundo nesse tempo. Era da casca. A casca que não sabe nada de 7 selos. A casca só comporta, é um condutor. E é o último estágio daquele grão. É a casca. Porque aí vem o grão, que é o original, é o retorno ao original. Estamos retornando a 1963 a 65, porque é o grão. Estamos de retorno. Irmão Branham veio pregar uma mensagem de volta à palavra original. Ele veio de volta ao Pentecoste, dias de Pedro e Paulo. E agora a mensagem da noiva, da esposa de Cristo hoje, é de volta a 63, a 65, de volta ao grão. Porque aqui agora chegou a era do grão outra vez. Ele diz, a era da noiva é a era do grão, ele diz. A era abramita, a era do filho do homem, a era do grão. Amém. Então, o que está enganoso hoje é a gente fazer sinais dentro da mensagem. Por quê? Faz sinais, mas não tem o trigo, não tem o grão. Só tem um sinal que a casca faz para poder iludir, enganar. E olha, a casca tem bastante. Aí depois você vai ver o grão. Tem muito grãozinho. Se vocês já abriram uma vagem de feijão, lá dentro tem grãozinhos xoxo. É aquele tipo de irmãozinho xoxo, sem vida, dentro da casca. E ele não sai. Você não pensa que ele sai, você passa o trator. No meu tempo era cambão, que chama de bater o feijão. Mas depois passa o trator, faz aquela lavoura de feijão que eles colhem e depois passa o trator em cima, porque a vagem abre e o grão já está firme. Se for grão verde, amassava tudo. Mas o grão é seco, o grão é vida. A vida que estava na casca passou para o grão, aí os grãos saem tudo. Mas tem um xoxinho que fica agarrado na denominação pentecostal. Tem um grãozinho xoxo. E olha quantos que tem nessa era de grão xoxo. Irmã e irmão xoxo. Grãozinho sem vida. E eles são os mais agarrados na casca. O natural explica isso, gente. Só se você não viu. O natural explica isso, ele é agarrado na casca, que ele não solta de jeito nenhum. E tem, se você notar, o grão de arroz que é pego na casca, o maduro, a hora que você bate, ele sai. Aquele que só tem casca, fica ali empilhado. Por que é assim? Na mensagem é a mesma coisa. O grãozinho sai porque ele tem vida. Mas aquela casca, aquele grãozinho xoxo, que se tornou um arrozinho branco, que não tem nada dentro, você bate nele, não sente mais nada, ele não tem nada para sentir, já acabou a vida, já está morto. Tempo do xoxo e tempo do grão. O grão vai provar, o grão resiste burdoada. Tem crente lá, não, pregou isso, não volto mais aqui. Isso é grão xoxo. Falou contra mim. Se você está errado, dá graças a Deus, porque um filho é corrigido. Isso é a Bíblia Sagrada, isso é Hebreus 12. Deus corrige a quem ama e açoita todos que ele toma por filho. Se sois filhos, devem ser agradecidos, porque estão sendo açoitados pela palavra da hora. Mas se é casca, a casca fica agarrada no sistema e não sai. Por isso vocês vão ver que hoje está tendo mais casca do que grão. Oh, que lavoura! Essa lavoura não está grande coisa. O que vai colher nesse dia? No dia de Lutero colheu tanto, no dia de Wesley colheu tanto, nos dias pentecostais colheu tanto, nos dias do irmão Branham colheu tanto. Porque agora, nos dias da esposa de Cristo, cadê a colheita?
É da semente brana, irmãos. É do grão que foi semeado, que foi plantado. Agora nós estamos na colheita. A colheita tem que dar mesmo 7 selos que Brana pregou. Tem que dar o mesmo 7 trovões que Brana pregou. Tem que dar o mesmo novo nome que Brana pregou. Tem que dar a mesma terceira puxada que Brana pregou. Não pode dar diferente, porque é grão aqui com a esposa. É grão como foi grão Brana. Para ser claro, grão Brana era 7 selos. Era Cristo em Brana. E agora grão noiva é Cristo em noiva. É Cristo em mim, Cristo em você. Amém? Aleluia. Eu creio que dá para entender essas coisinhas assim. Dali passou a vida, a era enganosa, a era pentecostal, a casca do trigo. Observe você, o grãozinho de trigo você o toma e diz, eu tenho. Se você abre para vê-lo de perto, verá que não tem nada de trigo. É só casca. Ei, mas Brana acompanhava a natureza direitinho em suas mensagens, acompanha a natureza, e como isso é lindo, isso é maravilhoso. Você vai e encontra a mesma coisa. A única coisa que tem é casca. Não nos admoestou Jesus acerca disso em Mateus 24, onde explicou que nos últimos dias os 2 espíritos seriam semelhantes, que enganariam até mesmo ao trigo eleito, se fosse possível. Isso daqui é no tempo de Irmão Brana. Mateus 24 era no tempo de Irmão Brana. Agora, o que nós estamos pregando hoje é para o nosso tempo. Entende? No tempo de Irmão Brana, Mateus 24, o que mais enganava era o movimento pentecostal. Hoje, o que mais engana é aqueles copiadores do Irmão Brana, da primeira e segunda etapa. Por isso, Deus diz para ele, não diga nada da terceira. Que a primeira e a segunda eles copiam e depois eles se tornam casca. Mas não diga nada a terceira, que é o grão. Não diga nada. Você tem que ter revelação do que o William Branham veio fazer, o que ele veio pregar. Qual foi o seu ministério? Amém. 72, o rápido. Agora veja que essas coisas são portadoras. A vida que veio através de Lutero foi o que formou o avivamento de Wesley. A vida que saiu de Wesley foi o que formou o avivamento pentecostal. A vida que saiu de Pentecostes forma o trigo. Porém, eles unicamente são portadores. A verdadeira vida, a mensagem, está entre aspas. A verdadeira vida, a mensagem, passa através deles em rumo ao grão de trigo. Por isso é que tudo tem sua culminação no grão. E está ali pronto para o rapto, ali na parte mais alta. A própria noiva sai de cada era, porém a palha denominacional morre. A palha seca e morre. Tem notado você como é que nestes últimos dias tem começado a separar? Quando o trigo começa a crescer, então é quando a casca começa a separar-se. O trigo começa a crescer e a casca começa a separar. Porque o trigo não suporta ficar ali dentro, sendo bajulado. Tem crente que fica nos ministérios por bajulação. Eles não podem de maneira alguma exercer o ministério de pastor, aí eles põem ele como pastor. Eles não podem ser diáconos, aí colocam eles como diáconos. Eles não podem nem ser obreiro, colocam eles como obreiro. Eles não têm nada para entregar. Eles não têm uma mensagem. Talvez tenham uma vida reprovada. E São Paulo já ensinou para Timóteo que ele deveria ter uma vida que pudesse causar bom testemunho, para não se envergonhar do Evangelho. Mas como tem grãozinho xoxo, se você disser, ó, eu vou te dar um posto de pastor, fica quieto aí que eu vou te ungir pastor. Ó, ele fica ali, aí você vai me ungir pastor. Irmão, ele fica ali, a coisa está errada, está falsa, mas ele fica porque ele quer também, ele é do falso. Ele é uma casca. O que você vai fazer com ele? Olha, por isso é que tem a culminação no grão. Está tudo pronto para o rapto, está ali na parte mais alta. A própria noiva sai de cada era, porém a palha denominacional morre. Oh, que coisa! Quando o trigo começa a crescer, então é quando a casca começa a separar-se. Quando você tiver a oportunidade de ver um grãozinho de trigo, estude-o bem. Se você for estudar um grão de trigo, você está estudando você.
Se você for xoxo, estude o grãozinho xoxo. Fica agarrado na palha, agarrado no sistema, agarrado no companheirismo, quando Deus já saiu dali. Deus esteve ali, mas saiu dali. Era um condutor, mas aquele portador da vida morreu, secou. Mas fez um grande trabalho. Você quer ver o grande trabalho que o condutor fez? Pegou o grão, que o grão morreu, o condutor pegou ele lá de baixo, perto da terra, o condutor levou ele a 1 metro, a 2 metros de altura, um pé de milho, a 1 metro e pouco, um pé de arroz. Olha o que o condutor fez, meus filhos. O condutor vai dizer: olha o que eu fiz. Eu trouxe essa mensagem lá da terra, lá do coração da terra. O condutor reclamando. E aqui em cima, olha que altura você está. Olha o que o condutor fez. Sim, mas você está amarelo. Você morreu. Cadê a vida? A vida passou para o grão. Não adianta o talo ficar dizendo: olha, eu fiz. Eu evangelizei, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso é talo, isso é portador. Mas você tem que ver que não tem vida mais, está morto, está seco. Acabou a vida está no grão. O grãozinho lá em cima não precisa falar nada. O grãozinho em cima fica dizendo assim: ó, só tem uma coisa, a hora que passar a grande colhedeira, eu estou pronto. E a colhedeira passa e corta embaixo assim, corta o condutor. E o condutor sente. Aí o condutor pensa: vai levar eu também para casa. Vai colocar eu dentro do saco. O condutor pensa: eu vou servir para alguma coisa. Sim, você vai servir. Aí colheu a semente. E o que faz com o condutor? Mete fogo. Fogo nele. Fogo no sistema pentecostal. Serviu, mas tornou palha. Fogo no sistema da primeira e segunda etapa. Serviu para trazer até aqui em cima o grão. Chegou, agora é era do grão noiva, o grão esposa. Você tem que saber o que vai acontecer. Aí o talo fica preocupado: mas tem uma beiradinha para mim, não tem? Tem sim, pode ficar sossegado que tem para você. Fogo. Esaú chegou e disse assim: mas meu pai, não restou nada para mim, nem uma bênção. Olha, tudo foi dado para o seu irmão. Mas o que resta agora para você? Você agora vai ser um peregrino. Não, mas isso não é bênção. É isso que vai acontecer com você. Por quê? Porque o seu irmão já foi abençoado. O original, ele já pegou para ele. Ele recebeu para ele. Irmãos, é isso que é esposa hoje. Entende? Isso daqui que é grão. Não dá tempo de a gente falar tudo. Não tem jeito. Quero terminar esse parágrafo, porque o 72 aqui, rápido, tradução de Goiânia, é grande. Quando você tiver a oportunidade de ver um grãozinho de trigo, estude-o bem, abra a casca, encontrará que tem um grãozinho pequeníssimo, que apenas se vê sob microscópio. Isso é quando ele está começando a se formar. Porém, assim é como tem que começar. Agora, a casca tem que estar ali para guardar o grão. Então, muito obrigado, pentecostais. Muito obrigado, você guardou o grão. Mas e agora? Eu te comportei. E agora, o que você está fazendo? Bom, agora estou saindo de você, mas não aguento ficar aí dentro mais. Não aguento, agora sou grão, agora não aguento ficar aí dentro, estou saindo. O movimento da mensagem, nós evangelizamos o Brasil com a mensagem do profeta. Ela veio e evangelizamos a nação e 7 nações em volta. Muito bem, nós dizemos muito obrigado, mas agora é o grão, nós estamos saindo daí. Agora é grão. Isso daí foi um movimento do condutor, do portador, mas já não tem vida mais nos portadores. Portador caniço, portador folha, portador flor. Acabou, não tem vida mais. Portador casca, não tem vida mais. O último estágio da planta, então chega na casca e a semente. Da casca vai para a semente é o último, porque a semente é a original que foi plantado. A semente aqui da mensagem da esposa de Cristo é a original que Brana pregou em 63 a 65, da revelação. Diz que tem coisa antes? Tem, as mensagens anteriores também. Mas o principal, o profeta mesmo diz que a mensagem do 7º anjo de revelação era aqueles anos, 63 a 65. Isso é o que nos importa. Agora, você pensa que a casca está bem conosco? Não. A casca, você está dizendo que eu vou para o fogo? Não é questão que eu estou dizendo. Isso aí é o normal, filho. É o normal. Você não é casca, você não é caniço. Eu trouxe a mensagem para você.
Eu sou seu pai na fé. Mas o pai na fé de Israel também morreu no deserto. O pai na fé hoje também morreu no deserto. Morre no deserto. Ele diz, eu sou seu pai na fé. E você foi um caniço, que você me trouxe a mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, condutor. Muito obrigado, portador da vida. Você foi um portador da vida. Você não era a vida. A vida estava no grão. Você apenas carregou o grão que tinha vida. Então você foi um portador da mensagem. Você não tem vida. Seu ministério não tem vida. Sua mensagem não tem vida. Mas o que você carregava era a semente. A semente é a vida. A vida que estava na casca, que estava no condutor, passou para o grão. Ei, glória. Isso é tremendo, não é? Muito bom. Aleluia. Mas eu quero terminar aqui, meu Deus do céu. Agora a casca tem que estar ali para guardar o grão, para dar-lhe oportunidade de crescer. Para tudo isso Deus usa a casca, depois mete a casca no fogo. Mas que ingratidão, eles dizem, que ingratidão. A casca te comportou, te guardou de tanta coisa. Sim, me guardou. A casca me guardou. Mas agora Deus vai colher só o grão? O que eu vou fazer? É só o grão, filho. Não, mas tem que ter um cantinho no céu para a casca. Tem um cantinho, sim, de fogo para você. A casca tem um cantinho lá para meter fogo e depois esparramar aquela cinza para poder adubar a terra. Ela é daqui, ela é do mundo, ela sempre foi agarrada em sistema político, em sistema religioso, em sistema pastoral, em concílio de pastores, em plenário de pastores. A casca está sempre agarrada, é na terra mesmo, vai pegar fogo. Alguém diz, olha, irmãos, tem uns que dizem, eu não gosto desse pregador por isso. E eu te pergunto, quando foi que a casca gostou do trigo, do grão? Quando foi que o condutor, o portador, gostou da semente? A semente expôs o que foi, o caniço. Ele diz, mas eu te comportei, rapaz, eu te carreguei até agora, então agora mas vai te meter no fogo agora, o que vai fazer? Você não tem vida, você amarelou, você secou. E eu, quando amarelo e seco, eu tenho vida. Você me planta, eu nasço. Mas se eu te plantar pezinho de arroz, corta o arroz, depois você planta aqui toquinho. Ah, não, filho, não vai dar mais nada. Ele não tem vida. Amém. A casca tem que estar ali para guardar o grão, para dar-lhe oportunidade de crescer. Porém, então, quando começa a crescer bem, entre aspas, a mensagem sendo espalhada. É o que eu estava pedindo para o irmão. Até é bom, o irmão. Não, o Tele, irmão. Perdão, examinada para ver essa parte aqui. Porque entre aspas, foi o profeta que falou, ou entre aspas, é alguém que fala. Mas se alguém falou, falou certo. Pois entre aspas, a mensagem sendo espalhada. Porque naquele tempo do irmão Brano era o grão. Depois do irmão Brano é a mensagem sendo espalhada. Os mistérios não ia ser conhecido pela esposa de Cristo quando o irmão Brano pregou. Mas quando a mensagem fosse proclamada. Nós temos parágrafo para isso. Quando a mensagem foi proclamada. E a mensagem foi proclamada depois. Por isso, irmão Brano diz, aqui tem as fitas, aqui tem os livros. Mas quando a mensagem for proclamada, então conhecerão a revelação deste mistério. Mas quando a mensagem for proclamada, tem alguma coisa aqui, meus irmãos? Vocês encontraram? Deixa eu ver se é isso que eu quero. É outra coisa. É certo, eu estou falando uma coisa aqui, que é outra que eu pedi para eles procurar para mim. Que vai servir também. Que eu vou juntar com mais outras coisas que eu tenho aqui. A mensagem sendo espalhada. Isso daqui você já achou sobre o quê? As 7 eras da igreja, a era de Laodiceia. A razão pela qual Jesus chamou a João de Elias foi porque o mesmo Espírito que esteve sobre Elias havia voltado sobre João, da mesma maneira que o Espírito havia estado sobre Eliseu depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre um homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus mesmo, sendo que Jesus mesmo em carne não estará sobre a terra para vindicá-lo, como ele fez com João. Outra vez, tem aspas aqui.
Isto será feito então pelo Espírito Santo, de modo que seu ministério de profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação virá a acontecer. Assombrosos atos de poder serão efetuados à sua ordem em fé. Então será proclamada a mensagem que Deus lhe tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, porém a maioria correrá efetivamente para se organizar e rejeitá-lo. Parágrafo 30 da Era de Laodiceia. Deixa eu terminar aqui esse parágrafo. 72, ainda estou lendo rápido. Meu Deus. Quando a mensagem sendo espalhada, então a casca se separa. Aí é a hora da casca. Aí a mensagem sendo espalhada, então a casca se separa. Isso está dentro da mensagem, gente. Não é mais pentecostais. Que a mensagem está sendo espalhada para o povo. Então a casca se separa. Então a casca se separa e a vida passa da casca ao grão de trigo. Continua porque assim sucede em cada era. A gente não pode lutar contra a natureza, porque essa é a continuidade de Deus. E a maneira em que Ele faz as coisas. E essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Exatamente, esse é o tempo da manifestação do grão, que agora tudo deve ser manifesto no grão de trigo no tempo do fim. O grão de trigo era Ele, era Deus nele, era a mensagem do dia nele. Este era o grão de trigo. Amém? Então que Deus nos ajude. Eu tenho mais coisa aqui, mas não deu tempo, não dá tempo de ler tudo. Que seria muito bom. Quem sabe à noite a gente completa mais o pensamento dentro desta palestra. Portadores e grão. Os portadores ficam avivados. Eu tenho a mensagem, eu carrego a mensagem. Eu carrego a mensagem. Certo? Mas é só um portador, ele não é a mensagem. Ah, mas quem carrega a mensagem é a mensagem. Não, o irmão Branco diz que não é. O irmão Branco diz que portadores é aquele que carrega. A lei nos serviu de condutor, de aio, que é um condutor, para nos levar até Cristo. Era um condutor. Quando chegou Cristo, ele não aboliu com a lei, porque a lei não é tal qual a casca que se queima. Ele não aboliu, ele a magnificou, diz o profeta. Porque ele diz, na lei diz isso, não adulterarás, porém eu vos digo, a graça vos diz. Quer dizer, ele magnificou a lei. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. No Velho Testamento era o ato, no Novo Testamento é o olhar duvidoso. Com má intenção, ali já adultera. Então aqui está, portadores da mensagem. Vocês têm que saber que agora é o tempo do grão. Foi o tempo do grão, William Branham. 7 selos, 7 trovões, 3ª etapa, novo nome. Irmãos, tudo isso é grão. Isso é grão. Pois não é entendido, nem pelos da mensagem, não é entendido. Entende? E a mesma coisa agora, quando chega o grão, esposa, voltou ao grão, foi semeado, o profeta era semente, veio o caniço, esse condutor até hoje, e agora chegou a hora do grão, a esposa de Cristo, e nesse grão, que tem um ministério também quíntuplo de Efésios 4:11, tem esse ministério, não é somente eu, deve ter muitos por aí que nós não conhecemos, como existiu nos dias de Elias, e Elias reclamou, e disse, somente eu fiquei, diz, não, tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem mais 7.000. Elias não conhecia. William Branham também não conhecia. Eu também não conheço. Você também não conhece. Mas que tem mais gente aí que crê como é a verdade que William Branham pregou. Nós falamos que nós pregamos, mas que William Branham pregou. É aquilo ali. Não se pode apartar nem 1 milímetro daquilo. É aquilo que é a verdade. Para os dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus foi revelado. E os mistérios de Deus é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33. Isso para mim fecha. Obrigado, Senhor, por podermos neste dia reconhecer que nós fomos um portador um dia. Mas graças te damos que nos convertemos em grão. Não chegamos a ficar na casca. Nós convertemos em grão. Viemos e mudamos. Conseguimos sair da casca. Quem não consegue, Senhor, fica apenas como portador do grão. O grão está no ministério,
mas o pastor não é grão, é casca. Deus, te damos graças, porque conseguimos vencer esse período dos portadores, sair da casca e entrar no grão. E agora, pregar uma mensagem do grão desse dia é repetir o que William Branham pregou. Este é o nosso ministério, de Apocalipse 10, 8 a 11, com o meu livrinho e profetizar outra vez. Isto quer dizer pregar o que o profeta revelou. É uma profecia. E essa profecia, outra vez, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Ele está aqui nesse dia, abrindo selos, ele disse, através do seu profeta. Obrigado por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os pés banhados de sangue, no rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalhas, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalhas, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É um herói
de Deus em sua vitória, também o troféu que vai receber por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Muito bom, né? Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí por toda parte no Brasil. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Paulo Cleio de Votorantim, Valdeir, Giovana Vicente Dulce, irmão Paulo Rio de Fora, Minas Gerais, a irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia, irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo, irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo, Deus abençoe, irmão Paulo, irmão Dione, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina, irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo, irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo, irmão Ney e família, Arara, São Paulo, irmão Moacir e família, Londrina, Paraná, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina, irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná, irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná, irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará, irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, irmão Abadia e família, Araguari, Minas Gerais, irmão Thomas em Calgary, Canadá, irmão Dorival e família, irmã Ruth, minha esposa, aqui em Franca, né? Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, irmão Sandro e família, Criciúma, Santa Catarina, amém. À tarde tem mais, 18h30, mais um culto de adoração a Deus, amém? Vamos em paz, muito obrigado, bom dia, Brasil.